Livro O Poder de Crer Corretamente, por Joseph Prince, capítulo 15. Adore com as palavras de Davi. Adore com as palavras de Davi. Ao continuarmos a aprender como podemos ser libertos dos pensamentos a nosso próprio respeito, deixe-me compartilhar com você a caminhada de Bárbara, uma senhora do Texas, que descobriu que Jesus era a resposta para as suas lutas. A carta que ela me enviou dizia o seguinte: Caro pastor Prince, fui salva quando pequena, mas em decorrência de pecados cometidos por mim e contra mim, nunca me senti digna. Ataques de ansiedade, enxaquecas e outros sintomas físicos me atormentaram durante anos, piorando ao longo do tempo. Recentemente, cheguei ao fundo do poço quando as mentiras do acusador me fizeram passar de temer toda vez que saía de casa, a ter fortes ataques de ansiedade em minha própria casa. Eu despertava do sono tendo esses ataques. Sabia que algo precisava mudar, mas não sabia por onde começar. Eu lutava contra tomar a medicação que o médico receitou, orava e pedia a minha mãe para orar comigo. Mas faltava alguma coisa. Estava determinada a ficar curada, então comprei livros de autoajuda, inclusive um livro cristão. Eu cria que Deus estava disposto a me curar e que Jesus morreu por minha cura. Mas tinha que fazer algo para minha cura se manifestar. Li o livro dito cristão para ser liberta, a fim de obter a cura espiritual, mental e física. Mas isso só me fez reviver e recordar todo o meu passado e me trouxe maior tormento mental. O acusador começou a me atacar ainda mais. Eu me sentia pior do que nunca, enquanto ele me atormentava com coisas que haviam acontecido havia 20 anos. Cheguei a pensar que havia experimentado um pouco do sabor do inferno, sendo atormentada dia e noite. Até pensei que aquilo era o que eu tinha que passar para obter minha cura. Pelos meus próprios esforços falhos, batalhei com afinco pela redenção, tentando ser boa e fazer o bem nos últimos anos. Mas meus esforços só davam resultado durante pequenos períodos de tempo, então a ansiedade e o medo voltavam como uma vingança. Mas graças a Deus tenho uma mãe que ora e adquiri seus livros e ensinamentos, e recebi a revelação da graça e do presente da justiça. Os recursos anteriores exigiam os meus próprios esforços, o que só piorou as coisas, mas felizmente me levaram ao fim de tentar resolver isso por mim mesma. Por intermédio da verdade das suas mensagens e livro acerca da graça e da pessoa de Jesus, estou curada. Parei de olhar para mim e comecei a olhar para Ele. Todos os dias me abasteço das águas vivas de Jesus. Dia após dia, torno-me mais semelhante a Ele. Porque, tal como Ele é, assim eu sou nesse mundo. Agradeço a Deus pelas revelações que tive e que continuo a receber por meio do seu ministério. Pela primeira vez percebo o que realmente significa ser a justiça de Deus por meio de Cristo e compreendo o poder real e verdadeiro do sangue de Jesus e de sua obra consumada na cruz. Estou empolgada por ter um relacionamento real com o meu Pai Celestial. Estou ansiosa por viver o resto da minha vida desfrutando das bênçãos de Deus por meio do seu favor imerecido e inconquistado. Eu pedi a cura, mas ele me deu muito mais. Fim da carta. Todo louvor e toda glória a Jesus. Não é surpreendente ver o que acontece quando a pessoa simplesmente deixa de olhar para si mesma e volta para Jesus? É uma maneira como Bárbara descreve o seu modo de exercitar a presença de Jesus em sua vida diária. Parei de olhar para mim e comecei a olhar para Ele. Todos os dias me abasteço da água viva de Jesus. Dia após dia, torno-me mais semelhante a Ele, porque, segundo Ele é,
também sou aqui nesse mundo. Tudo o que ela fez foi deixar de olhar para si mesma e olhar para Jesus. E ao abastecer-se diariamente das suas águas vivas, ela se viu cada vez mais semelhante a ele, íntegra, estável e com a mente e corpo são. O desafio de uma semana. O desafio de uma semana. Posso incentivá-la a começar a fazer o que Bárbara fez? Toda vez que você se sentir derrotado, exercite ser consciente de Jesus em sua vida. A despeito do que você esteja sentindo, veja-o amando você, estando com você, segurando a sua mão e guiando-o para longe de todo medo, dor, dúvida e adversidade. Não seja tardo de coração para crer, seja rápido para crer que Jesus está com você. Seja rápido para crer que Jesus está com você. Antes de desistir e decidir que as coisas nunca mudarão em sua vida, tem uma tarefa para você. Você tentaria exercitar a presença de Jesus durante apenas uma semana? Isso é tudo o que estou pedindo. Uma semana do seu tempo. Ao longo dessa semana, no momento em que você tiver pensamentos de fracasso, culpa, medo, ansiedade e derrota, ocupe imediatamente sua mente com os pensamentos positivos de o Salvador Jesus Cristo, de seu Salvador Jesus Cristo. A palavra-chave aqui é imediatamente. Trata-se de ser rápido para crer, por isso precisa acontecer rápido, imediatamente. Veja Jesus na sua situação, imediatamente. Volte sua mente para pensamentos sobre o seu amor, paz, mão amorosa sobre a sua vida e a sua obra consumada sobre a sua vida. Ao final dessa semana, escreva para mim no e-mail praise@josephprince.com e compartilhe comigo o que você vivenciou. Espero sinceramente que você assuma esse desafio. Estou ansioso para receber notícias suas. Como estar voltado para Jesus? Como estar voltado para Jesus? Você percebeu que, quando está sentindo dor em seu corpo, é extremamente difícil pensar em qualquer outra coisa? Por exemplo, se você tiver uma forte dor de dente, não ficará pensando nas crianças famintas do mundo e em suas necessidades. Não, você estará consumido pela dor em sua própria boca e nada mais realmente importará. A dor é tudo que você sente e tudo que você consegue pensar. Do mesmo modo, quando estamos passando por um momento difícil ou lidando com uma grande carga de estresse, ansiedade, medo ou condenação, é extremamente desafiador parar de olhar para si mesmo e olhar para Cristo, porque estamos preocupados com nossos próprios problemas, como uma forte dor de dente. Nossos problemas constituem tudo o que conseguimos pensar. Assim, é a ocupação com nós mesmos. É dolorosa e mantém a sua atenção em si mesmo. Então, como fazemos a mudança de paradigma? Passar de estarmos voltados para o nosso próprio problema e para nós mesmos, para estarmos voltados para Jesus. A fim de responder essa pergunta, deixe-me lhe mostrar como Davi se fortalecia no Senhor sempre que estava com medo, ansioso ou deprimido. Aprendamos com alguém a quem Deus descreve como um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. A palavra de Deus nos revela que sempre que Davi estava em apuros, ele adorava ao Senhor com belos salmos, hinos e louvores. Em vez de chafurdar em sua própria derrota e tatear no escuro, Davi voltava os olhos para os céus, levantava sua voz ao Rei dos Reis.
Em seus anos finais, quando Absalão, seu próprio filho, tentou usurpar o trono, Davi poderia ter escolhido retaliar enviando suas tropas leais contra Absalão. Entretanto, ele não tinha coragem de lutar contra o seu próprio filho. Então, em vez de lutar contra Absalão, a quem ele amava imensamente, Davi fugiu de Absalão com lágrimas nos olhos e o coração partido. Imagine o quão destruído Davi deve ter ficado, sendo traído por sua própria carne e sangue. Mas em vez de ser dominado pelas circunstâncias extremamente dolorosas que o cercavam, Davi olhou para o Senhor e o adorou com estas palavras eternas. Ao subir no Monte das Oliveiras, ele disse o seguinte: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Salmo 3, versículos 3 e 4. Não é maravilhoso saber que Deus nos escuta quando clamamos a ele em adoração? Quando Davi adorou ao Senhor, Deus fortaleceu, transformou as suas circunstâncias para o seu bem. Deus permitiu que as pessoas do acampamento de Absalão lhe dessem maus conselhos e, como resultado, o golpe de estado de Absalão fracassou. Adore a Jesus no vale das tribulações. Adore a Jesus no vale das tribulações. Estou lhe dizendo que, independentemente de qual seja o seu problema, hoje aprenda a adorar Jesus em seu vale de tribulação e louve o seu adorável nome. Veja-o como seu escudo, veja-o como glória e aquele que exalta sua cabeça. Seja envolvido por Jesus e ele virará as suas circunstâncias a seu favor. Deixe seu coração encontrar descanso e paz na segurança do seu amor. Aprenda a adorar Jesus em seu vale de tribulações. Algumas pessoas pensam que, quando adoram a Deus, estão dando algo a Ele. Ao contrário. Acredito que quando nós adoramos e louvamos, Ele está nos dando, está nos transmitindo a sua vida, sabedoria e poder. Nossas mentes estão sendo renovadas e acredito que a nossa juventude e os nossos corpos físicos também estão sendo renovados com sua doce presença. Pense nisso durante um momento. Deus não precisa que o adoremos e louvemos. Deus tem todo um exército de anjos que podem cantar para Ele e louvá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E diferentemente de você e de mim, esses anjos não se cansam nunca. Nem cantam fora do tom. Deus não é um melancólico que exige adoração e louvor de nós. Absolutamente não. Quer você o adore e o louve ou não, ele ainda é Deus. Então, a adoração é uma resposta de nossa parte ao Senhor, ao seu amor por nós. A adoração é uma resposta da nossa parte ao seu amor por nós. Não temos de fazê-lo, mas quando experimentamos seu amor e graça em nossas vidas, queremos fazê-lo. É uma resposta nascida de uma revelação em nossos corações, de quão grande, quão impressionante, quão majestoso e quão totalmente desejável nosso Senhor e Salvador realmente é. Quando o adoramos e nos entregamos totalmente em seu magnífico amor por nós, algo acontece. Somos mudados e transformados para sempre em sua presença. Todos os medos, preocupações e ansiedade vão embora quando Jesus é exaltado em nossa adoração.
Quando adoramos e nos tornamos totalmente perdidos em seu magnífico amor por nós, somos mudados e transformados para sempre em sua presença. O poder da adoração. O poder da adoração. Nossa equipe ministerial recebeu uma carta de Emma, da Alemanha, e acredito que ela irá lhe ajudar a ver o que a adoração é capaz de fazer por você. A carta diz o seguinte: Tenho 62 anos de idade. Sempre que o diabo tentava me atacar com sintomas de uma doença, eu via seus CDs de adoração e adorava a Jesus, meu Senhor, meu Salvador e o meu Redentor. Frequentemente também participava da Sagrada Comunhão, escutando as canções de adoração. Após alguns minutos, todos os sintomas desapareciam. Após vivenciar esses milagres, comecei a levar as canções de adoração ao lar dos idosos em que trabalho. Nesse lar havia alguns idosos que choravam durante toda a noite. Nenhum medicamento conseguia ajudá-los e era possível ouvi-los chorando das 8 da noite até as 6 da manhã. Trabalho no turno noturno e certa noite coloquei o CD player no corredor de seus quartos e toquei o CD de adoração. Coloquei o CD A Touch of His Presence, um toque de sua presença. Naquela noite, nenhum daqueles idosos chorou. Todos ficaram em silêncio e dormiram serenamente durante toda a noite. Todos ficaram em silêncio e dormiram a noite inteira. Havia também uma senhora na casa que sofria de esquizofrenia. Certa noite, ela estava muito agitada e ficava falando em voz alta consigo mesma. Sua vizinha, uma senhora com demência, estava cantando com voz estridente. Peguei meu iPod e toquei todas as músicas do CD A Touch of His Presence para elas. Após 3 minutos, as duas mulheres caíram no sono profundo. As duas colegas que estavam comigo ficaram atônitas com o que haviam testemunhado e pediram para ter um leitor de CD no dormitório feminino, para que as outras senhoras pudessem ouvir as canções de adoração. Até hoje, esses idosos já não choram mais para dormir à noite. Quanto a mim, tenho ouvido as canções de adoração em meu iPod durante meu intervalo no trabalho, e toda vez a glória de Deus invade esse lar de idosos e os abençoa. Todos os louvores sejam dados a Jesus. Fim da carta. Amo esse testemunho. Ele realmente mostra o quão poderosa a adoração pode ser. O CD mencionado por Emma faz parte de uma coleção de adoração chamada A Touch of His Presence, volumes 1 e 2. Essa não é uma gravação comum de canções. As músicas foram compiladas a partir de cultos ao vivo e todas são canções de adorações espontâneas que fluíram do meu espírito durante tempos íntimos de adoração, quando simplesmente nos ocupávamos com a pessoa de Jesus. Eu cantava o que Deus estava colocando em meu coração e Ele manifestava a sua presença amorosa. Então os dons do Espírito operavam e ocorriam curas entre as pessoas na congregação. No conhecido site de música digital iTunes, que disponibiliza essa coleção, alguém compartilhou como o fato de tocar as músicas A Touch of His Presence ao adorar ao Senhor, ou enquanto estava deitado na cama, simplesmente trazia a doce presença do Senhor.
Esses tempos foram tão fundamentais para encorajá-lo e firmá-lo que ele o incorporou à sua rotina diária. Um outro irmão descreveu como essa música de adoração o libertou do medo e de problemas com sono crônico. Durante alguns anos, todas as noites, um medo irracional e paralisante o despertava do sono, mais ou menos a cada 30 minutos, e o deixava em meio ao terror ainda maior. Apesar de orar por paz, esse pobre homem descobriu que não conseguia dormir com as luzes apagadas. Certo dia, enquanto tocava as músicas em seu quarto, de repente ele sentiu a presença tangível da calma e da paz do Senhor, e ao ouvir as músicas pela primeira vez em muito tempo ele dormiu como um bebê. Ele estava tão feliz que tudo tinha acontecido e tudo o que ele conseguia fazer era agradecer ao Senhor e chorar. Agora ele escuta o CD todas as noites e faz um download dele para ouvir no carro e no iPod. Quis compartilhar esses testemunhos com você porque acredito que algumas pessoas querem adorar a Deus, mas podem não saber por onde começar quando estão sozinhas em casa. Se esse é o seu caso, comece a adquirir música cristã ungida que possa preencher o seu quarto com a presença do Senhor. Permita que a música simplesmente se derrame sobre você como um rio de água viva. Deixe a presença de Deus expulsar todo medo e toda ansiedade. Deixe o amor de Deus remover as preocupações que pesam sobre você. Deixe Jesus ser magnificado e glorificado e vejam virar todas as coisas a seu favor. Aprenda com o salmista. Aprenda com o doce salmista. Muito antes de o inimigo conseguir roubar a sua vitória, ele rouba a sua canção. Muito antes dele conseguir roubar sua alegria, ele rouba o seu louvor. Antes que você perceba, começa a se tornar crítico, pessimista, mal-humorado e deprimido. Não permita que ele faça isso. Não permita que ele faça isso. Que os louvores estejam continuamente em seus lábios e que você esteja sempre consciente da presença do Senhor e do favor dele, e bondade e bênção em sua vida. Você não sabe cantar ou não sabe o que cantar? Não há ninguém melhor para aprender. Não há ninguém melhor para aprendermos do que com Davi, o doce salmista de Israel. Houve um rei depois de Davi chamado Ezequias, que fez exatamente isso. Veja como a Bíblia descreve esse rei em 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 7. Diz o seguinte: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva com bom êxito. O rei Ezequias levou o avivamento ao seu povo e restaurou o louvor e a adoração à casa de Deus. Ele também devolveu a soberania ao país após seu pai, o rei Acais, mergulhar o reino em adoração pagã e colocar a nação sob maldição. 2 Reis 16, 18 e 19. Em 2 Crônicas 29, 25 a 30, consta que Ezequias estabeleceu os levitas da casa do Senhor com símbolos, alaúde, harpas, segundo o mandado de Davi. Os levitas em pé com instrumentos de Davi. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi. Você
Você não está feliz por Deus nos ter dado o livro de Salmos da Bíblia para que, como rei Ezequias, possamos adorar ao Senhor com as palavras de Davi? Davi escreveu grande parte dos Salmos. Davi escreveu grande parte dos Salmos. E Deus é revelado de maneira especial quando cantamos as palavras de Davi. Ele deu a Davi o dom especial para escrever canções que revelem o seu amor aos nossos corações. Certamente, não somos capazes de melhorar as palavras que Davi escreveu. Então, juntemo-nos a ele para exaltar o nome do Senhor e permitir que ele se torne nossa rocha e fortaleza quando nos sentimos sitiados pelos problemas da vida. Vamos enaltecer o Senhor e observá-lo nos dar livramento. Vamos segui-lo e permitir que ele seja nosso pastor. Vamos deixá-lo nos fazer repousar em pastos verdejantes e nos levar para junto de águas de descanso. Como Jesus definiu o temor a Deus? Como Jesus definiu o temor de Deus? Algo acontece quando você canta usando as palavras de Davi. Seus medos começam a ir embora. Você não consegue intimidar o medo, parecendo confiante ou agressivo. Talvez até mesmo ao estar lendo isso agora, sua mente esteja tomada pelo medo do futuro, ou medo da falta ou perda da juventude. Talvez você esteja com medo de alguma doença ou de perder seus entes queridos para alguma doença. Talvez você esteja atormentado diariamente pelo medo ou rejeição. Meu amigo, o único temor que Deus quer que você tenha é um salutar temor do Senhor, que o próprio Jesus define como adoração a Deus. Ao tentar Jesus no deserto, o diabo disse: tudo isso, todos os reinos do mundo e a sua glória te darei se prostrado me adorares. Citando o livro de Deuteronômio, Jesus respondeu o seguinte: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus 4, 9 e 10. Ora, se você verificar rapidamente o que Jesus citou do livro de Deuteronômio, o texto realmente diz: o Senhor teu Deus temerás. Deuteronômio 6, 13. Então Jesus definiu o temor de Deus como adoração. Como adoração a Deus. Em outras palavras, o único temor que você deve ter em sua vida é a adoração a Deus. Adore-o e todos os seus medos desaparecerão à luz da glória dele e presença e graça. Adore-o e todos os medos desaparecerão à luz da sua glória e graça. O Salmo do Pastor. O Salmo do Pastor. O salmo mais citado da Bíblia, o Salmo 23, foi escrito por Davi. Você pode estar familiarizado com essas palavras que Deus preservou em sua palavra para aprendermos do seu amor e bondade para conosco. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versículo 1. O Salmo 23 é incrível para você memorizar e meditar todas as vezes que enfrentar um desafio. Um desafio. Um irmão de Maryland me escreveu para compartilhar como ele foi curado de uma dor crônica no ombro simplesmente meditando no Salmo 23. John havia lido um dos meus devocionais diários acerca de meditar na palavra de Deus.
onde demonstrei como fazer isso com o Salmo 23. Em seu caminho do trabalho para casa, naquele mesmo dia, John começou a meditar sobre "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Ele colocou o foco em o quanto o Senhor é bom por querer ser o nosso pastor e como ele tem realmente provido todas as nossas necessidades. John viu o Senhor protegê-lo na estrada e curá-lo de sua dor e conceder-lhe favor no trabalho. Ao chegar em casa, descobriu que a dor que atormentava há 2 anos e restringia seus movimentos havia passado totalmente. Meu amigo, quero te dizer que o poder de curá-lo exatamente onde você está se encontra na palavra de Deus. Há poder de cura nos salmos. Eles não são apenas canções escritas para preencher páginas da sua Bíblia. Algo realmente acontece ao seu corpo físico e às circunstâncias externas quando você memoriza as palavras de Davi, medita nelas e adora a Deus utilizando-as. Salmos 24. Escolha bendizer ao Senhor. Salmos 24. Escolha bendizer ao Senhor. Outro belo salmo é o 24, escrito por Davi na caverna de Adulão. Acho realmente interessante que Davi ter escrito um dos salmos mais poderosos durante um período mais difícil da sua vida. Em algumas traduções da Bíblia, como a New King James Version, a introdução do salmo descreve como um salmo de Davi quando fugiu da loucura diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Não precisamos de um grande esforço de imaginação para perceber que esse foi um dos pontos mais baixos da vida de Davi. Davi estava fugindo do rei Saul e buscou refúgio com o rei de Gate, citado como Abimeleque na introdução do salmo. Você se lembra de Gate? Golias, o gigante que aterrorizara os filhos de Israel, era de Gate. E agora Davi estava em tal estado de confusão que buscava asilo no rei de Golias. Ah, como poderoso havia caído! Quando Davi estava em Gate, os servos do rei de Gate reconheceram e disseram: Esse não é Davi, o rei da tua terra? Provavelmente eles reconheceram como aquele que matou o campeão Golias e cortou a cabeça dele. Afinal, aquela era uma grande derrota que não seria facilmente apagada de suas mentes. Então eles lembraram do seu rei. Não é este que se cantava: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? 1 Samuel 21, 11. Quando Davi ouviu as palavras dele, o temor tomou seu coração, e ele ficou com muito medo de que o rei de Gate poderia fazer a ele. A Bíblia nos diz que ele se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. 1 Samuel 21, 13. Você consegue imaginar o estado mental em que Davi se encontrava? O campeão de Israel agora rastejava no chão com saliva em toda a sua barba. Enfurecido por seus servos terem trazido um louco à sua presença, o rei de Gate expulsou Davi. Então, no versículo seguinte, a Bíblia registra para nós que Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. 1 Samuel 22, 1. Agora que compreende o contexto,
você pode valorizar as palavras escritas das profundezas daquela caverna. Após um episódio tão degradante, Davi poderia ter se escondido na caverna e se entregado à autopiedade e condenação, mas em vez disso ele cantou essas palavras e disse o seguinte: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, 1 a 4. Em seu momento mais tenebroso, Davi escolheu não ser derrotado por suas circunstâncias. Em vez disso, escolheu bendizer o Senhor e deixar que os louvores do Senhor estivessem continuamente em sua boca. Ele estava com medo? Definitivamente sim. É por isso que ele estava escondido em uma caverna. Todavia, apesar do seu medo, que estava do rei Saul, que o rei Saul capturasse e que o rei de Gate o matasse para vingar-se de Golias, ele buscou o Senhor em adoração, e Deus, em sua fidelidade, o livrou de todos os seus medos. De Exército 3D a Guerreiros Destemidos. De Exército 3D a Guerreiros Destemidos. Meu amigo, quero que você veja que Davi entrou na caverna desesperado, mas algo aconteceu quando ele adorou o Senhor. E aquilo não apenas se transformou, como também transformou a todos os homens que estavam reunidos com ele. E aquilo não apenas o transformou, como também transformou a todos os homens que estavam com ele. A Bíblia nos diz que, quando Davi estava na caverna, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele 400 homens. 1 Samuel 22, 2. Chamo isso de exército 3D. 3D porque todos se encontravam em dificuldade, dívida ou descontamento. Se reuniram com Davi. E no Salmo, Davi incentivou todos aqueles 400 homens a cantarem em voz alta na caverna e a engrandecerem o Senhor com o Salmo com ele. Salmos 34, 3. Quando eles o fizeram, seus rostos se tornaram iluminados e eles não se envergonharam. Salmos 34, 5. Assim, aqueles homens não permaneceram como o exército 3D. Eles foram transformados de glória em glória e se tornaram conhecidos como os valentes de Davi. Você pode ler tudo acerca das suas proezas em 2 Samuel 23, do 8 ao 39. Eles se tornaram guerreiros destemidos, matadores de gigantes por seu próprio mérito e os homens fiéis que serviam a Davi todos os dias da sua vida. Da mesma maneira, hoje, quando escolher adorar ao Senhor em meio às suas provações, você será inevitavelmente transformado. Você pode começar com dificuldade, dívida ou descontamento, mas a sua história não terminará aí. Ao manter os seus olhos no Rei dos Reis, ele o exaltará e fará com que você se torne poderoso. Mantenha seus olhos no Rei dos Reis, ele o exaltará e fará com que você se torne poderoso. Do medo à fé. Do medo à fé. Analisemos de perto o que aconteceu a Davi, no Salmo 24. Ele escreveu: clamou este aflito, obviamente referindo-se a si mesmo, e prosseguiu:
E o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 6. Davi estava se escondendo dos seus inimigos, mas ao adorar, vemos uma transformação do seu estado de espírito. Ele começou apavorado, mas vemos como ficava afastado dos seus pensamentos, como ficava afastando os seus pensamentos de si mesmo e de seus próprios medos. Vemos como ele continuou praticando o poder de crer corretamente, declarando em seu salmo como o Senhor o escutara e livrara. No fim, ele parou de ver a si mesmo como solitário e sitiado. Em vez disso, declarou com ousadia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Versículo 7. Em outras palavras, quando adorava ao Senhor, Davi não sentia mais medo de seus inimigos. O anjo do Senhor se tornou mais real para ele do que para o rei Saul, ou rei de Gate. E Davi, que acabara de escapar, fingindo loucura e rebaixando-se diante do povo de Gate, agora podia gloriar-se no Senhor e proclamar isso com confiança. O anjo do Senhor acampa-se ao redor e envolve os que o adoram. Ele certamente os livrará. Você crê nisso hoje? Não importa que você está, não importa se você está com medo, se você está em dificuldade, dívida ou descontamento. Creia corretamente. Creia que, quando você buscar o Senhor em adoração, como fizeram Davi e seus homens, o Senhor realmente o ouvirá e o livrará de todos os seus problemas. A adoração é uma das maneiras mais fáceis, contudo mais poderosas, de estar livre da ocupação consigo mesmo. Deixe de olhar para os sintomas dolorosos ou as circunstâncias terríveis que estão incomodando e adore a Jesus. Esteja voltado para Ele e tudo cooperará para o seu bem. A adoração é uma das maneiras mais fáceis, contudo mais poderosas, de estar livre da ocupação consigo mesmo. Você me faria um favor? Gostaria que visitasse a minha página na internet, onde incluí um vídeo de adoração em que conduzo a minha igreja a cantar as palavras de Davi, no Salmo 24. Isso não é algo que eu possa fazer em um livro, mas quero lhe demonstrar, por meio do vídeo, como a adoração é uma das maneiras mais rápidas que você pode colocar o foco em Jesus e superar os seus sentimentos de derrota. Acredito que, ao adorar o Senhor, você estará totalmente livre de qualquer problema ou área de derrota com a qual você esteja lutando hoje. Concordemos juntos que o seu corpo será curado e todos os seus medos desaparecerão e que todos os vícios cessarão no poderoso nome de Jesus. Venha engrandecer ao Senhor comigo. Venha adorar a Jesus com as palavras de Davi e experimentar a sua bondade e libertação.